Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esta mensagem, compartilhe o canal, nos ajude a crescer e também abençoe outras pessoas, as pessoas que você ama, com essa palavra que nos ajuda, que nos consola, que nos fortalece, que nos liberta. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta da Vida Plena estão aqui na descrição desse vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero continuar falando da pessoa mais importante que já pisou nessa terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler o texto que está em João capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amém, queridos? O Cristo, queridos, que veio no Natal, a gente sabe que os historiadores nos mostram que devido às condições, pesquisando o clima, o tempo, eles asseguram que Jesus provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro, mas lá para o mês de setembro. Todavia, essa foi a data estabelecida, foi convencionada essa data de 25 de dezembro, como é a data do nascimento de Jesus, e nela nós celebramos o seu nascimento. Mas nós precisamos entender, queridos, que o Cristo que veio no Natal não foi apenas um grande profeta, não foi apenas um professor de moral, um líder inspirador ou um bom exemplo. O Cristo que veio no Natal, querido, é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Aqui está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E diz, e veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Sabe que nós cremos na Trindade. Cremos que existe apenas um Deus que criou os céus e a terra e governa sobre as coisas que criou. Acreditamos, queridos, que este Deus sempre existiu e sempre existirá desde a eternidade passada até a eternidade futura em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Filho, sempre foi totalmente Deus. Deus, desde a eternidade passada, antes que o tempo existisse, ele era. Mas em um determinado momento da história, ele assumiu uma natureza humana e habitou entre nós na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quando Jesus, querido, ele assumiu uma natureza humana e habitou entre nós, isso se chama encarnação. E é isso que nós celebramos no Natal, a encarnação de Deus. Deus Filho assumiu uma natureza humana e habitou entre nós, para nós homens e para a nossa salvação. Isso que diz o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele veio aqui, querido, não foi para passear. Ele veio cumprir um propósito. Ele veio me resgatar e veio resgatar você. Ele veio me salvar, me libertar e veio salvar e libertar você também. Ele veio me curar e curar a você também. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, diz: Aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Queridos, Jesus, Deus, veio a essa terra com um propósito, o propósito de resgatar o homem do cativeiro do inferno, do cativeiro de Satanás. E ele já veio e já resgatou. Na mente de Deus, a obra está pronta. O preço já foi pago da nossa redenção. Agora, só depende de uma decisão individual de cada ser humano. Crer no Senhor Jesus e confessá-lo com a sua boca como Senhor e Salvador, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, no versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Queridos, Jesus tinha um propósito para ele vir. E ele não ficou um menino. Ele não ficou o tempo todo aqui como um menino naquela manjedoura. Ele não ficou pregado naquela cruz. Jesus veio, cumpriu a sua missão, consumou a obra da redenção humana e ascendeu aos céus. E hoje está assentado à direita de Deus Pai. Mas ele prometeu em João 14 e João capítulo 16 também, que ele enviaria outro Consolador, outro da mesma espécie. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Filho subiu, está assentado à direita de Deus Pai, governando o universo com cetro de justiça. Mas ele enviou para nós o seu Espírito, o Espírito Santo, que habita em nós, que nos ajuda, que no momento em que nós cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo faz de nós o seu templo, a sua morada, e ele nos ajuda, queridos. Ele transmite para nós a natureza de Deus, que é amor. Transmite para nós, no momento em que o Espírito Santo vem habitar, transmite para nós o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. E ele nos transmite a sua natureza para que nós possamos viver, querido, como verdadeiramente somos filhos de Deus. Jesus Cristo veio a essa terra, querido, e ele revelou ao homem a pessoa de Deus, a natureza de Deus, e ele nos revelou o verdadeiro amor, o amor incondicional com o qual Deus nos ama e com o qual nós devemos amar as outras pessoas. Essa foi a obra de Jesus, e ele já realizou, e ele vai voltar, queridos, a essa terra, ele prometeu, mas vai voltar para buscar aqueles que o escolheram, que decidiram definir nas suas vidas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O preço já foi pago, você não tem que fazer nada para ser salvo. O que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. O que precisava ser feito para nos reconciliar com Deus, Jesus pagou o preço, e Deus agora não está imputando mais ao homem os seus pecados, porque Jesus pagou o preço dos pecados. Nós só precisamos crer que Jesus nos substituiu naquela cruz do Calvário e estabelecê-lo como Senhor e Salvador nas nossas vidas através da confissão. Somos salvos, nos tornamos filhos de Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós e nós começamos uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Estamos terminando o ano, querido, mas você pode começar um novo tempo na sua vida se você ainda não fez. Como? Confessando hoje Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para começar uma nova vida em Cristo, um novo tempo, onde o Espírito Santo vem habitar dentro de você, e o Espírito Santo e a Palavra de Deus vão trabalhar juntos dentro de você, se você permitir, para o seu crescimento, para que cada vez mais você conheça esse Deus de amor, esse Deus amoroso que pagou o preço da nossa salvação e que nos deu. Ele pagou o preço também para que nós pudéssemos viver a vida plena
que ele pagou o preço na cruz do Calvário para que nós pudéssemos desfrutar a partir desta terra. Não é somente quando formos para a eternidade, não, a partir dessa terra nós nos tornamos filhos e estamos aptos por Deus para desfrutar da herança dos santos, para desfrutar da vida plena que Jesus pagou o preço e Deus, pela sua graça, nos deu. Amém? Feche seus olhos, eu quero fazer novamente uma oração com você. Queria que você repetisse comigo esta oração. Repita assim, feche seus olhos e repita comigo. Diga assim: eu creio em Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a essa terra como homem, viveu aqui como homem, mas sem pecado. Morreu naquela cruz pelos meus pecados. Mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje, Jesus Cristo está vivo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que creem no seu nome. Eu creio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos? Com essa confissão, nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, e no momento em que nós fazemos isso pela primeira vez, o Espírito Santo recria o nosso espírito. Nós recebemos a natureza de Deus quando o Espírito Santo vem habitar aqui conosco e nós nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Uma nova criatura no espírito. Você continua com o mesmo corpo, mas por dentro você mudou. E agora você pode viver livre, viver a plenitude do que Deus já te deu e viver como filho de Deus, livre do pecado, livre do mundo, livre de Satanás. Em nome de Jesus, eu creio assim a palavra de Deus diz, e eu abençoo você. Pai, em nome de Jesus também eu oro por cada um dos irmãos que estão assistindo o vídeo, abençoo cada um deles, abençoo cada um dos irmãos da Vida Plena Ministério Internacional, declaramos sobre todos eles, Pai, os que estão assistindo e todos os irmãos da Vida Plena e seus familiares, paz, alegria, saúde e prosperidade do céu, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima. Fiquem na paz.